O fim de ano tá chegando, aí você se reúne com a sua família para um almoço bem amigável. Aí seu tio que veio de outra cidade está sentado à mesa, contando de forma bem empolgada as revelações que ele teve ao assistir um vídeo que desmonta parte a parte a farsa globalista do aquecimento global. Aí quando você se aventura a demonstrar como que a temperatura do planeta tem subido nos últimos anos, de acordo com o aumento das emissões de gás carbônico, ele, como se já esperasse por esse golpe, diz: correlação não implica em causalidade. E no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o que é a ciência e até onde esses trunfos argumentativos devem ser considerados. Eu sou Alberto Elízola e você está no canal Como a Mente Funciona, um canal onde falamos sobre ciência, neurociência, filosofia, psicologia baseada em evidências e muito mais. E caso você não tenha feito isso ainda, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. E se, além de se inscrever no nosso canal, você também quiser se tornar um apoiador, já clica no link da descrição, porque os nossos apoiadores têm acesso a um grupo secreto no Telegram, podem escolher os temas dos próximos vídeos e podem, inclusive, participar de um grupo de estudos ao vivo comigo pelo Zoom. Então, se você quiser se tornar um apoiador, já clica no link da descrição. E com a sua colaboração, vamos poder seguir fazendo vídeos de qualidade, sempre baseados em evidência. E você também sai ganhando, né? Já que vai poder participar da nossa comunidade. Correlação e causalidade são dois fatores primordiais para a gente entender o método científico. Em suma, correlação é a afinidade entre duas variáveis, e ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Nada melhor para a gente entender do que dar exemplos, né? Então vamos lá. Em um dado país, as temperaturas médias diárias variam entre 3 graus e 40 graus Celsius durante o ano. Aí quando investigamos o número de sorvetes vendidos anualmente, veremos que ele cresce na mesma tendência que as temperaturas. Podemos então afirmar que existe uma correlação positiva entre temperatura e a venda de sorvete. No entanto, quando olhamos para as vendas de casacos, vemos que elas se comportam quase que de maneira oposta à venda de sorvetes. Temos, portanto, uma correlação negativa entre a venda desses dois produtos. Note, portanto, que, de fato, correlação não implica em causalidade. Em nosso primeiro exemplo, poderíamos intuir que as altas temperaturas levam as pessoas a comprarem mais sorvetes. Ou seja, estaríamos estabelecendo uma conexão clara entre causa e efeito. No entanto, para o nosso segundo exemplo, nós poderíamos intuir erroneamente que a venda de sorvetes é que fez a venda de casacos cair. Olhar apenas a correlação é muito perigoso. E para investigarmos mais a fundo as relações entre diferentes variáveis, temos que admitir pelo menos 3 possibilidades para a correlação entre elas. 1. Existe uma relação de causa e efeito direta entre as duas variáveis. 2. Existe uma relação de causa e efeito relacionada a outra variável, que pode estar influenciando para que duas coisas reajam numa intensidade similar. E terceiro, uma simples coincidência. Ou seja, apesar de não podermos extrapolar raciocínios partindo de correlações, tampouco podemos reduzi-las a algo sem significado. O que é que muitas pessoas acabam fazendo ao afirmar que correlação não implica em causalidade. Em outras palavras, a referida frase é comumente usada como um sofisma, que, segundo nosso amado Google, é definido como argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão de verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Bom, se a gente não pode apenas confiar nas correlações, como podemos então estabelecer causas e efeitos? A verdade é que isso vai depender de um monte de coisa, como a natureza daquilo que é investigado e das tecnologias disponíveis para a observação. Por exemplo, a noção de que a Terra gira em torno do Sol não nasceu com Galileu. Ela foi desenvolvida por Copérnico muito antes. A grande diferença é que Galileu desenvolveu um telescópio que permitiu a observação de corpos celestes com muito mais exatidão, o que, por consequência, fez a balança pender a favor do heliocentrismo. Os planetas se movem de maneira previsível, de acordo com a lei da gravitação universal. Portanto, estamos falando de uma área de estudo
onde é possível identificar e é possível isolar facilmente as variáveis que estão em jogo. O fenômeno da aceleração, por exemplo, é o mesmo tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. A alta previsibilidade é um dos componentes importantes na separação daquilo que chamamos de ciências duras e ciências suaves. Portanto, em vários campos, a tarefa de separar variáveis pode ser muito difícil. Um exemplo é o da nutrição, como mencionamos no vídeo sobre o efeito das dietas no nosso cérebro. Quando temos uma hipótese de que o alimento específico é maléfico ao corpo, temos que lidar com muitas outras coisas, como se há ou não há o hábito do fumo, se existe a prática de atividade física, dentre outros fatores. O raciocínio para se resolver esse problema pode percorrer diferentes caminhos, mas está sempre alinhado com a ideia de separar as variáveis. Aí, para isso, podemos fazer testes em laboratório, controlando o ambiente. Ou então podemos fazer testes com diferentes grupos de pessoas, como é feito frequentemente na medicina. Mas a questão é que, muitas vezes, sequer podemos, de fato, estabelecer a causalidade. Por exemplo, podemos criar uma hipótese econômica de desenvolvimento. Talvez consigamos replicar a ideia com um pequeno número de participantes. Mas qual que é a garantia de que a mesma ideia vai se sustentar quando for implementada no mundo todo? Afinal de contas, a opinião pública é uma das variáveis que constantemente moldam os resultados numa economia. E como a economia é afetada por um potencial infinito de variáveis, podemos estabelecer uma política em diferentes regiões e comparar os resultados. Talvez uma determinada política tenha resultado positivo em 80% das regiões. E não é exagero imaginarmos que não saberemos a causa da falha nas 20% demais regiões. E quando voltamos ao assunto do aquecimento global, trabalhar com correlações não tem absolutamente nada a ver com uma falha metodológica. Pelo contrário, é a própria natureza do objeto de estudo que vai apresentar aquilo que chamamos de limites epistemológicos, que são caracterizados pela impossibilidade da aplicação do controle experimental. Ou seja, basicamente não temos um outro planeta para a gente ficar fazendo testes nas diferentes condições. Apesar de termos feito diversos experimentos em menor escala que confirmam a consistência do aquecimento provocado pelos gases do efeito estufa. Podemos dizer, portanto, que correlação é um fator que mede a consistência de uma hipótese, mas não é o que define a causa. A verdade é que a ciência é um campo onde nada é permanente e toda teoria científica vai ter sim um caráter provisório, já que ela sempre pode ser melhorada. E isso nos leva a um outro item muito importante, o ceticismo. Cogito ergo sum, ou como normalmente é traduzido para o português, penso, logo existo. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais importantes e referenciadas na história da ciência. A frase foi cunhada por René Descartes, filósofo, matemático e cientista. Descartes é a junção de duas palavras que significariam algo como dos quarteirões. Por isso, muitas das coisas desenvolvidas pelo filósofo são chamadas de cartesianas. E nascido em 1596, Descartes percebeu como que tantas crenças que ele mesmo possuía eram simples invenções. E não é raro a gente crescer acreditando em coisas como Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Descartes, no entanto, se perguntou: como saber o que é verdadeiro? E para investigar essa questão, ele busca alcançar uma verdade absoluta, para que então possa reconstruir a sua percepção de mundo. Mesmo antes de Descartes, houve muitos filósofos que diziam que nosso conhecimento deveria vir da experiência, dos nossos sentidos. No entanto, os nossos sentidos muito frequentemente nos enganam. Se a nossa temperatura corporal estiver baixa, vamos sentir a água em temperatura ambiente como se estivesse mais quente, por exemplo. Por outro lado, houve muitos que diziam que o nosso conhecimento deveria vir da razão, deveria vir de modelos mentais. E Descartes também via problemas nessa abordagem, já que a nossa razão também vai nos enganar com muita frequência. Por isso ele acreditava que primeiro teria que se despir de todas as suas convicções, como quem esvazia uma cesta de maçãs, para avaliar quais maçãs estariam boas e quais estariam podres. Assim, ele poderia devolver apenas as maçãs boas para a sua cesta, depois de uma cuidadosa análise. Ele então percebeu que, dentre todas as coisas no mundo, havia uma que não era incerta, a de que o eu existe. Talvez o nosso corpo seja uma ilusão, talvez o mundo seja totalmente artificial, mas o simples fato de eu poder pensar me prova que a minha consciência existe. Portanto, cogito ergo sum.
Assim, o pensamento cartesiano fundou muitos princípios vistos na ciência. Hierarquicamente, ele coloca acima dos nossos sentidos e acima da nossa razão a matemática. E até hoje buscamos chegar a fórmulas matemáticas em diferentes áreas para embasarmos nossas descobertas. As ideias de correlação e causalidade são exemplos disso. Seu ceticismo nos guia. Primeiro, não devemos entender nada como certo. Toda hipótese deve ser submetida a modelos que comprovem sua consistência. E modelos matemáticos são superiores a experiências pessoais ou raciocínio individual. E por fim, podemos pegar todas essas informações e utilizá-las no nosso dia a dia. Ao vermos uma notícia ou matéria, podemos buscar mais informações, entender com mais precisão as correlações e, finalmente, entendermos quais ideias são mais sólidas e quais são mais frágeis. Lembrando sempre que a ciência nunca para de evoluir. E assim como a ciência não para de evoluir, o nosso canal também não. Ele conta com o seu apoio para crescer. Então, se você gostou desse vídeo, já clica no gostei, porque dessa forma você mostra para o algoritmo que esse conteúdo é relevante. E se você quiser assistir a mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.